Como é que acontece essa questão do desdobramento astral, desdobramento mental? Antes de acontecer a tal da PAN, uns 2 meses antes, num dos desdobramentos do nosso trabalho, que a gente foi levado, a gente já tinha sido alertado que isso ia acontecer. Nós somos colocados numa situação, num equipamento, se é assim que eu posso dizer para vocês entenderem, e nós somos desdobrados mentalmente. Então a gente sai dali, o nosso corpo astral fica ali, o psicossomático fica nessa região, e eles desdobram a nossa mente. Esse desdobramento mental vai para dentro de uma, para vocês entenderem, dentro de um, é como uma geometria sagrada, um Merkabah, um corpo quântico, um exoesqueleto, vamos para vocês entenderem. E dali sim a gente vai para outras regiões, porque já não fala mais, você percebe em 360 graus, você não tem mais percepção de braço, perna, você está no todo. E quando você entra nessa estrutura, eles te levam para algumas reuniões para participar de alguns projetos. As pessoas que são muito espiritualistas não vão, talvez fiquem um pouco um pé atrás. A pessoa fala assim, ah, você estava numa nave. Pensa assim, você estava numa nave, você participava de uma equipe, e lá tem as mesmas questões políticas quase parecidas que aqui. Todo mundo quer poder, todo mundo quer o seu espaço no universo, todo mundo quer o seu poder sobre os filhos da criação, né? O que a gente entende como anjos, arcanjos, querubins, serafins, erelins, oflanins, galgalins, todo mundo, todos eles têm seus aspectos. E alguns de nós que estavam aqui monitorando o projeto da Terra foi empurrado, quase com o pé no peito, vai, foi enganado. Vamos lá, uma experiência, vou falar da experiência de 2019 e desse ano. Nas conversas, assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas existia um grupo de 12, passou para 9, e hoje são 7 pessoas que eles vão trocando dentro de um grupo que desdobram e vão para uma região no astral que a gente sabe que existe todo um segredo ali que não pode se revelar onde a gente está, onde a gente desdobra, onde a gente é levado. E algumas dessas regiões, quando eu era mais novo, eu fui levado para um local que era dentro do nosso sistema, dentro de um planeta, dentro de uma lua, onde a gente era observado. Eles ficavam tentando descobrir até onde nós chegávamos. Bem, isso começou a acontecer quando criança e depois, com um tempo depois, nos desdobramentos, e eu comecei a trazer informações. O que acontece? A gente chega, quando o nosso corpo astral está indo numa localidade, nós somos cooptados por uma galera bacana, que são nossos amparadores, né? Que faz todo um mecanismo para que o observador, aquele que é o nosso carcereiro, não nos entenda. Eles criam cascões, eles criam aspectos muito parecidos conosco. A gente chama de cascão, tá? É uma forma, uma cópia do Fábio, uma cópia do Lael, uma cópia de outras pessoas que ficam ali indo para uma localidade no astral onde esses seres, tanto o seu carcereiro quanto os seus inimigos, eles vão atrás. Nós somos levados, transladados para uma região. Nessa região, que a gente chama de ponte, nós somos colocados numa situação, num equipamento, se é assim que eu posso dizer para vocês entenderem, e nós somos desdobrados mentalmente. Então a gente sai dali, o nosso corpo astral fica ali, o psicossomático fica nessa região, e eles desdobram a nossa mente. Esse desdobramento mental vai para dentro de uma, para vocês entenderem, dentro de um, é como uma geometria sagrada, um Merkabah, um corpo quântico, um exoesqueleto, vamos para vocês entenderem. E dali sim a gente vai para outras regiões, porque já não fala mais, você percebe em 360 graus, você não tem mais percepção de braço, perna, você está no todo. E quando você entra nessa estrutura, eles te levam para algumas reuniões para participar de alguns projetos. Que está envolvido a questão da consciência cósmica e coisas que eu não posso falar aqui, que são os projetos muito sinistros, que por conta de ter um grupo como não só o nosso, e de muitas outras pessoas, estão envolvidos para que o sistema da Matrix não piore, né? Então, quando eu voltei essa experiência uma vez, assim, de várias vezes, eu achava que todo mundo era desencarnado, porque, sabe quando você não relaxa? Tá relaxado, tô indo para trabalhar, pô, legal, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. E eu sou muito assim, quando eu tô desdobrado, eu sou muito focado, né? Quando a gente voltava, a gente voltava, tinha uma senhorinha que voltava, ela falava, ai, que bonitinha essa senhora, não sei o quê, uns 70 anos, aí a gente conversando um dia, aí a gente estava voltando da ponte, e a gente parou no meio, parou nesse local, onde nós fomos, nos lugares, eu me lembro que a gente foi para o Japão, e tava eu, o Fábio, mais 4, acho que era 4 pessoas, não lembro, essa senhora estava junto. Aí essa japonesa, que tem a ver com a fractalidade do Fábio, ela parou e falou assim, ué, ela é encarnada? Aí essa senhora falou para mim, você está brincando, né? Todos aqui são encarnados. Nós estamos no projeto. Só que a gente olha para ela,
no corpo físico, é uma senhora que você não dá nada, é uma bezedeira. Mas do outro lado é uma comandante, a pessoa tem uma potencialidade incrível. E com isso a gente fala assim, pô, então a gente tem que se encontrar no mundo físico. Como é que a gente vai fazer? Cara, eu tô em tal lugar, eu tô em tal lugar, tô em tal lugar. Vamos começar a mandar mensagem um pro outro. E com isso a gente encontrou um grupo de pessoas encarnadas que a gente não revela muito, para não levar porrada do outro lado. Mas essa foi uma experiência incrível porque eu encontrei esses pares trabalhando. Não era um espírito que estava. Não era, ai, que legal, era entidade, pai Joaquim, pai Joaquim, não tem nada disso. Esses aspectos não existiam ali, mas existiam pessoas como eu, encarnada, fazendo a mesma coisa. Então aquilo para mim já foi um choque, né? Eu falei assim, cara, que incrível, eu sabia que eu estava dentro de uma equipe, observando, e o Fábio sempre brincando que era tia do café, aquela coisa toda, até hoje ele ainda usa esse termo. Né? Ainda usa esse termo até hoje, né? Não, eu sou tia do café. São experiências bacanas, porque você sabe que tem outras pessoas fazendo, nós éramos 12, de 9 vamos para 7 por conta de um problema que o Fábio sabe, que a pessoa acabou usando um projeto que não podia ser usado aqui, ela frequenciou uma coisa e que quase ferrou todo mundo. Caiu a frequência de todo mundo, alguns foram descobertos, aí fica todo mundo levando porrada do outro lado. E pensa que eu falei para vocês que lá só tem, não, lá tem cientistas, tem magos, porque as pessoas têm muito essa coisa do espírito umbandista, kardecista, de ver as entidades do outro lado muito com esses aspectos, né, do obsessor. As coisas elas são inteligentíssimas, são seres que vocês não têm noção quando você começa a entender esse processo. E aí, nessa volta, nós começamos a nos comunicar. Só que a ideia era passar símbolos, para assim, não errar, vamos passar símbolos. Eu passei os símbolos para o Fábio, eu passei o símbolo. E, pô, cara, ele respondeu e foi. Aí começou a construir a nossa rede, e uma rede de malucos, né, que fala aqui e que faz esse trabalho lá. Como é que acontece essa questão do desdobramento astral, desdobramento mental? Antes de acontecer a tal da panlemia, panchimia, panchinia, tudo, não dá para ficar falando muita coisa aqui para não cair a rede. Uns 2 meses antes, num dos desdobramentos do nosso trabalho, que a gente foi levado, a gente já tinha sido alertado que isso ia acontecer e que isso tinha aspectos tanto terreno, né? Todo mundo sabe que existe uma rede muito negativa aqui, que não é dessa época, não é da nossa época humana, e que está manipulando cientistas e outras pessoas de governos paralelos ao nosso, né? Porque a gente acha que aquele presidente faz, mas ele, às vezes, muitas vezes atrás dele tem muitas pessoas muito mais poderosas que ele e que faz todo o sistema acontecer. E aí nós falamos sobre isso, aí começou a vir as coisas, as pessoas ficaram com medo, acho que não é melhor não falar. Então, assim, hoje a gente fala só num grupo fechado. O último agora foi esse do que aconteceu agora no Afegão, né? A retomada desse grupo. Aí a gente estava falando, pô, gente, olha só, infelizmente não tem como. Já diminuíram bastante a pancada, mas vai acontecer. E você tem acesso a isso. Ah, mas isso você. Para que você tem acesso a isso? Por que você tem? Porque a gente, que é agente, nós que somos agentes lá, ou agentes duplos, né? Está do outro lado trabalhando, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente tem que ser alertados. Porque quando você volta para o corpo, você tem que entender que 70% fica lá. É só você pensar num computador quântico tentando acoplar informações num computador analógico. Porra, é foda, é difícil. É muito difícil você trazer informações, e quando tem alguém que tem um grau assim de conseguir compreender, trazer as informações dos arquivos, aí a gente vai entendendo por que vem. Porque, primeiro, que a gente fica rebelde também, nós somos rebeldes. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou ali? Só que a gente esquece de olhar lá atrás e alguém, vou falar agora na questão muito. As pessoas que são muito espiritualistas não vão, talvez, fiquem um pouco um pé atrás. A pessoa fala assim: ah, você estava numa nave. Pensa assim: você estava numa nave, você participava de uma equipe, e lá tem as mesmas questões políticas quase parecidas que aqui. Todo mundo quer poder, todo mundo quer o seu espaço no universo, todo mundo quer o seu poder sobre os filhos da criação, né? O que a gente entende como anjos, arcanjos, querubins, serafins, erelins, oflanins, galgalins, todo mundo, todos eles têm seus aspectos. E alguns de nós que estavam aqui monitorando o projeto da Terra foi empurrado, quase com o pé no peito. Vai! Foi enganado, foi traído por sua equipe, como é traído aqui, às vezes, com os próprios que estavam aqui para tentar dar o salto, né, fazer aquele murro de baixo para cima, para poder voltar. E aí, cara, essa é uma das experiências da nossa.